Rápida história das eleições no Brasil da era colonial até os dias de hoje, 2022. Galera, os registros mais antigos de eleições realizadas no Brasil datam da era colonial. E o registro mais antigo de todos é o de 1532, realizado em São Vicente, que atualmente é a Grande São Paulo. Como que eram as primeiras eleições realizadas aqui no Brasil? As primeiras eleições, pessoal, muito restritas a uma pequeníssima elite de portugueses brancos aqui no Brasil, eram para os membros dos conselhos municipais das vilas, também chamadas de câmaras municipais. Eram nessas câmaras que se decidiam que obras públicas seriam feitas, como a construção de estradas, pontes, prédios públicos, e quem eram as únicas pessoas consideradas aptas a participarem dessas câmaras municipais no Brasil da era colonial. Eram os chamados homens bons. Quem eram os homens bons, que eram eleitos para serem os deputados dessas câmaras? Geralmente homens muito ricos, normalmente grandes proprietários de terra ou comerciantes brancos de origem portuguesa. Existiam seríssimas restrições quanto à participação de pessoas com sangue negro, mouro, judeu ou simplesmente fosse uma pessoa branca e pobre. Tinham que ser geralmente os grandes proprietários ricos diretamente descendentes dos portugueses. Mas na colônia não existia muita democracia. Conforme aumentava o domínio da colonização portuguesa na colônia brasileira, até mesmo as câmaras municipais deixaram de ter eleições. Ou seja, era uma pequena liberdade que existia localmente, mas com o tempo a coroa portuguesa não permitiu mais que os administradores das câmaras fossem eleitos na elite local. Agora, os novos administradores das câmaras portuguesas, os novos administradores das câmaras municipais eram os chamados juízes de fora, representantes diretos da coroa portuguesa enviados para o Brasil para administrar as municipalidades, junto com o governo geral do Brasil, que eram representantes portugueses como Duarte da Costa, Mendes Sá, escolhidos diretamente em Portugal, sem eleição nenhuma aqui no Brasil, que eram enviados para cá para administrar a colônia sobre as ordens do rei de Portugal. Isso vai durar até a chegada da família real no Brasil em 1808, a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarves e a consequente independência do Brasil em 1822. Nesse momento, pessoal, o processo político-eleitoral no Brasil evoluiu um pouco mais. Agora, o imperador era definitivamente o imperador brasileiro, né? O Dom Pedro I. Embora ele seja um descendente direto do trono português e embora ele também tivesse pretensões quanto ao trono de Portugal. Com a independência, instituiu-se no Brasil uma Assembleia Geral Constituinte, cujo objetivo era criar uma nova Constituição para o Brasil que definiria como seriam as eleições para os cargos públicos no Brasil, que agora deixava de ser uma colônia para se transformar em um império, a época do Brasil Imperial, que vai durar até 1879. O primeiro protótipo de Constituição, a chamada Constituição da Mandioca, não vai para frente, porque era uma Constituição que, ao ver dos conservadores do imperador, limitava muitos poderes do imperador. Surge, então, após muitos debates, a Constituição de 1824, que define que o processo político e eleitoral no Brasil vai ser feito em duas fases ou em 2 graus, instituindo os eleitores de paróquia e depois os eleitores de província. Era um processo eleitoral totalmente indireto. O que é totalmente indireto? Por quê? Elegia-se pessoas que, a partir da sua renda, poderiam eleger outros candidatos. Esses candidatos, por sua vez, deputados e senadores, tinham que ter uma renda ainda maior. A chefia do Poder Executivo, obviamente, não passava por eleição, porque era um imperador que assumia de forma hereditária, ou seja, o seu pai morria, então o seu descendente direto, o seu primogênito filho, ou então o parente mais próximo, na sucessão do trono, assumia após a morte do rei anterior. Mas para os cargos de deputado e senador, aconteciam ainda eleições. No Brasil, da população majoritariamente escrava ou composta de pobres, quem eram esses primeiros eleitores de paróquia que tinham o direito de poderem votar nos futuros eleitores? Eram homens livres, com mais de 25 anos, que pudessem comprovar a posse de uma renda anual mínima de 100 mil réis. E quem seriam os eleitores de segundo grau? Os de província, homens livres, que pudessem comprovar uma renda média anual de no mínimo 200 mil réis. Bem clara essa parte, resta uma dúvida. Quem
então podia se candidatar aos cargos públicos como deputado e senador. Gente, para ser deputado, a coisa era muito mais censitária. Essa Constituição era toda censitária, né? Você só podia participar se tivesse posses, mas para ser deputado, você tinha que ter no mínimo R$ 400 mil e ser oficialmente católico, que era a religião oficial do Estado do Império do Brasil. Vamos lembrar que o Estado era intimamente ligado à igreja. E quem podia ser senador, galera? Isso aqui já é mais interessante. O senador eleito, galera, era um senador com um tempo de mandato vitalício. Ou seja, uma vez eleito senador, você vai ficar nesse cargo para o resto da sua vida. Vai ser só quando o Império vai cair, em 1889, quando vai se instituir a República e a nova Constituição Republicana, é que os senadores vão deixar de ter um mandato vitalício. Atualmente, o senador, ele governa por 8 anos. Os senadores, por exemplo, que estão sendo eleitos na eleição de 2022, vão ser eleitos para um mandato de 8 anos. Não é mais um mandato vitalício igual era na era do Império. Mas enfim, galera, quem podia ser senador no Império? Para ser senador, você tinha que comprovar uma renda anual, de no mínimo R$ 800 mil, além de ser um cidadão brasileiro nato com mais de 40 anos de idade e comprovar ser uma pessoa de virtudes e de saberes. Menos se você fosse um príncipe imperial, porque os príncipes da casa imperial podiam assumir o cargo de senador com 25 anos de idade. Eleitos os senadores, é feita uma lista tríplice. E essa lista vai ser levada à presença do imperador, e o imperador, utilizando-se dos seus atributos legais, vai escolher quem serão os senadores que vão assumir o cargo. O imperador, então, ele designava o terço da lista de senadores que tomariam posse desse cargo, que era vitalício. O poder executivo, ele era chefiado pelo imperador, mas era executado pelos seus ministros. Então agora nós já olhamos o poder legislativo, que é onde estavam os deputados e senadores, o poder executivo, liderado pelo imperador, mas coordenado pelos seus ministros, e falta ver o poder judiciário. O judiciário era comandado por juízes vitalícios, mas existia um quarto poder no Brasil, o poder moderador, que ficava apenas com o imperador. Com o quarto poder, o moderador, reservado unicamente para os imperadores, o rei tinha o poder de nomear senadores, sancionar decretos do poder legislativo, prorrogar trabalhos legislativos, dissolver a Câmara dos Deputados, nomear ou demitir os ministros de Estado, suspender magistraturas de magistrados, perdoar penas impostas aos réus e etc. Essa questão de perdoar penas impostas aos réus é uma atribuição que o presidente da República também pode fazer atualmente no Brasil em casos excepcionais. Galera, quase no fim do Império surge a chamada Lei Saraiva, de 1881. Essa lei instituía que o voto passava agora a ser direto. Não tinha mais aquele sistema de voto indireto, de você votar no eleitor que vai votar no candidato. Agora o voto era direto e era secreto. Essa lei também instituía, pessoal, a criação do título de eleitor, que todo mundo usa hoje. No entanto, a coisa não ficou democrática não, galera. Ainda tínhamos critérios censitários pesadíssimos para participar das eleições, o que ainda fazia com que fosse apenas a elite do Império que participasse dos processos eleitorais. O grosso da população, composta por homens negros escravizados, ou por brancos pobres libertos, ou por homens negros libertos, ainda estava destituída da participação do processo eleitoral. O que, na verdade, vai se estender mesmo depois do fim do Império, com a proclamação da República de 1879. Derrubada a monarquia e instituída a República em 15 de novembro de 1879, surge depois a Constituição de 1891, que derrubava algumas das leis eleitorais do Império. Primeiramente, pessoal, o senador não tem mais um cargo vitalício, agora ele é eleito para um período delimitado de tempo, igual aos outros candidatos. O poder moderador deixa de existir, o Estado não está mais ligado à religião, ou seja, o candidato não precisa mais ser oficialmente católico para participar do processo político eleitoral, mas algumas coisas ainda fazem com que o voto seja algo restrito a poucas pessoas no Brasil. Se você é novo aqui no canal, aliás, eu já quero avisar para vocês que nesse momento eu estou fazendo uma série de videoaulas sobre a Primeira República no Brasil. Eu estou contando a história do Brasil através da história de todos os presidentes do Brasil. Eu já contei a história dos 13 primeiros presidentes do Brasil e eu já estou me aproximando da Era Vargas. Então esse vídeo aqui acaba sendo um complemento dessa série de vídeos que eu estou fazendo nesse momento. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link da playlist aqui disponível para vocês clicarem, para vocês virem depois que esse vídeo acabar. Mas enfim, voltando ao assunto, galera. Na Primeira República, o voto não era mais secreto, o voto era aberto. Então, todo mundo podia saber em quem todo mundo votou. E tem outras coisas, pessoal. A Primeira República excluía mulheres, militares e analfabetos da política.
A exigência de alfabetização para poder votar excluía a maior parte da população do Brasil. Ainda era uma população, pessoal, de uma população majoritariamente rural, que vivia no campo. A grande maioria das pessoas não sabia ler e escrever. Era apenas os poucos letrados, que muitas das vezes viviam na cidade, que sabiam ler e escrever. O historiador José Murilo de Carvalho, por exemplo, no livro Os Bestializados, afirma que no Rio de Janeiro, pelo menos 80% a 90% da população era excluída da política pelo mecanismo do voto. Não podiam votar. Eram poucas pessoas que podiam votar. E essas poucas pessoas que podiam votar, independente se eram pobres, classe média ou ricos, muitas vezes eram manipuladas para votar nos candidatos que os ricos e poderosos mandavam. Por quê, galera? O voto ele era aberto nos municípios e nos estados. Então as elites locais sabiam em quem cada pessoa tinha votado. E através de ameaça, compra de votos, apadrinhamento e outras formas de coerção, os grandes fazendeiros da época, enriquecidos com a exportação de café e outros gêneros alimentícios, que também eram chamados de coronéis, podiam manipular tranquilamente as eleições. Então, durante a maior parte do período da Primeira República no Brasil, que vai de 1879 a 1930, as eleições eram, além de serem restritas a poucas pessoas, eram totalmente fraudadas. Os coronéis sempre tinham o controle de quem era eleito, na grande maior parte das vezes, e os presidentes eleitos, inclusive para o poder executivo, eram presidentes que representavam os interesses dos coronéis mais ricos, principalmente os de São Paulo e os de Minas Gerais, que eram os que tinham mais dinheiro. Então, pessoal, em 1894, Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil eleito pelo voto das pessoas, foi eleito no Brasil. Depois do Prudente de Moraes vem Campos Salles, Rodrigues Alves e muitos outros políticos. O último presidente a governar a República Velha vai ser Washington Luiz, mas ao final do seu mandato, a Primeira República Brasileira vai ser derrubada através de um golpe de Estado e o Brasil vai entrar num período ditatorial comandado por Getúlio Vargas, que era apoiado pelas oligarquias dissidentes que não participavam da política no período anterior, pelas elites urbanas e por militares da baixa patente como os tenentes. Iniciava-se o período ditatorial da era Vargas. Vargas, ao chegar ao poder, criou em 1937 uma constituição, pessoal, que drenava o poder do legislativo e do judiciário e concentrava esse poder no executivo. Vargas também, para controlar diretamente todos os estados do Brasil, acabou com as eleições para os governadores dos estados. Agora, o poder executivo central nomeava os governadores dos estados, chamados de interventores. Em Goiás, por exemplo, o interventor de Vargas era o Pedro Ludovico Teixeira. Esses interventores também acabaram com as eleições a nível municipal. As autoridades municipais eram escolhidas por esses interventores de acordo com os interesses do governo central de Vargas. Foi um período muito autoritário que não apenas foi caracterizado pelo fim das liberdades políticas, ou seja, não apenas foi caracterizado pelas pessoas não poderem mais votar nos seus representantes, mas também foi caracterizado pela perseguição aos opositores, a extrema violência para com as pessoas, a censura da mídia e dos meios de comunicação. Porém, a ditadura do Vargas cai em 1945 e a partir daí, pessoal, inicia um novo processo de redemocratização do país em que, teoricamente, as liberdades políticas seriam asseguradas à população brasileira. Apesar, pessoal, de na nova república, também chamada de república populista por muitas pessoas, o direito de voto ser novamente assegurado às pessoas e a Constituição afirmar que os chefes do poder executivo a nível federal, estadual e municipal serem escolhidos pelas pessoas, junto com deputados e senadores e outros políticos, ainda eram poucas pessoas no Brasil que podiam votar. Apesar da nova Constituição alargar a possibilidade de quem vai poder participar, dizendo que menores de 21 anos também podem votar, como não podiam antes, e as mulheres também poderem participar da vida política, ela ainda excluiu os analfabetos, ou seja, uma parte muito grande da população. Muitos presidentes famosos na história do Brasil surgiram nesse momento, como Juscelino Kubitschek, dentre outros que não são tão populares assim como Eurico Gaspar Dutra, entre outros. No entanto, pessoal, a nova e frágil democracia brasileira foi novamente colocada abaixo com o surgimento da ditadura civil empresarial militar, que vai durar de 1964 até 1985. O primeiro movimento estratégico da ditadura foi a ortogação do Ato Institucional número 1, o AI-1,
que dava ao Executivo o poder de cassação do mandato de todos os políticos opositores. Apesar do Congresso continuar funcionando com as assembleias legislativas e as câmaras municipais, o poder legislativo estava muito enfraquecido frente ao poder executivo. Os presidentes eram eleitos dentro de eleições indiretas, dentro daquela cúpula dominante da sociedade, e dentro dos quadros do Exército escolheu-se o presidente Castelo Branco para ser o primeiro presidente militar da ditadura militar no Brasil. O Ato Institucional número 2, o AI-2, extinguiu todos os cargos políticos, extinguiu todos os partidos políticos e, para não dizer que era autoritário, permitiu que a oposição se aglutinasse ainda dentro de um pequeno partido que era o MDB, fortemente controlado pela ditadura militar. O AI-3 acabou de vez com as eleições para governadores no Brasil. A ditadura se tornava cada vez menos democrática. O Ato Institucional número 4 convocou o Congresso para a outorgação da Constituição de 67, que ampliou de vez o poder executivo, estabelecendo que o presidente, eleito para um cargo de 4 anos, até ser substituído por outro militar da cúpula dos militares. Com o AI-5, o Exército pôde fechar de vez o Congresso Nacional, acabar com o direito legal do habeas corpus, que é uma proteção que a maior parte das pessoas tem contra qualquer tipo de ação arbitrária da polícia e da justiça. A partir, pessoal, de 1985, começa o processo de redemocratização do país, em que aos poucos vai voltando à normalidade o processo político e eleitoral no Brasil. Aos poucos, as liberdades políticas, ou seja, o direito da população de escolher democraticamente seus representantes, vai sendo pouco a pouco sendo devolvida à população. Antes que as eleições fossem totalmente retomadas, os civis Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Em 1978, finalmente surge a nova Constituição brasileira, chamada por muitos especialistas de a Constituição Cidadã, porque de todas as constituições que tivemos até hoje, esta é a mais democrática de todas e a que é mais abrangente na questão dos direitos políticos. Essa é a primeira Constituição, pessoal, que universaliza totalmente o voto no Brasil, incluindo os analfabetos, que eram excluídos de todas as outras constituições, o que dessa vez faz com que uma grande porcentagem da população possa votar e escolher os seus representantes de forma indireta, ou seja, você vota nos representantes que vão representar os seus interesses nos cargos políticos. E em 1989, nas eleições presidenciais, muitos nomes conhecidos entre nós participaram da corrida eleitoral. De Ulisses Guimarães, Leonel Brizola, até o conhecido Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, que inclusive é um dos partidos que surge durante a ditadura militar, lá na época das greves do ABC Paulista. Mas enfim, pessoal, nessas primeiras eleições, quem é eleito é o famigerado presidente Collor. Curiosamente, nosso primeiro presidente eleito, depois do período de redemocratização, também tem o seu mandato interrompido por um mecanismo constitucional que é o impeachment. Curiosamente, o impeachment, pessoal, é uma garantia legal que existe desde a Primeira República Brasileira. Aquela Constituição de 1891 já predizia a possibilidade do impeachment, ou seja, você interromper o mandato de um presidente. Pessoal, a interrupção do mandato de um presidente, eleito de forma legítima, através de um outro mecanismo constitucional também legítimo, que é o impeachment, é uma das marcas do novo período democrático, que mostra que as pessoas podem eleger o seu representante, mas também têm o direito de retirá-lo caso o seu mandato fira os princípios constitucionais. O seu vice, Itamar Franco, vai assumir o seu lugar e vai governar até 1994. Depois de Itamar Franco, quem vai assumir é o Fernando Henrique Cardoso. Galera, até então, antes do Fernando Henrique Cardoso... Nossa, que susto! Uma pequena criatura chamada bactéria... Nossa, que susto! Foi a Alexa me passando um susto aqui, galera. Era a Alexa me passando um susto aqui, galera. Desculpa. Mas enfim, galera, até a eleição de Fernando Henrique Cardoso, a Constituição brasileira não previa a reeleição de um candidato para um segundo mandato. Isso até então não existia, galera. Foi Fernando Henrique Cardoso que, através de manobras políticas, conseguiu fazer essa alteração na nova Constituição e surgiu a possibilidade da reeleição no Brasil. E ele mesmo foi beneficiado disso. Fernando Henrique Cardoso foi reeleito para o seu segundo mandato, que terminou lá para 2002.
Após Fernando Henrique Cardoso, quem foi eleito para presidente da República foi o ex-metalúrgico, que ficou famoso nas greves do ABC Paulista e pelas críticas da ditadura, Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria governar o Brasil de 2003 a 2006, mas também obteve a reeleição, governando até 2010. Seu substituto foi Dilma Rousseff, a primeira mulher presidente da história do Brasil, que era antiga ministra de Minas e Energia de Lula, era uma economista, que conseguiu ter um primeiro mandato de 4 anos inteiro. Contudo, o seu segundo mandato foi interrompido pelo mecanismo constitucional do impeachment, fundamentada em uma acusação controversa de que a presidenta teria cometido crime de pedaladas fiscais. Uma discussão que ainda se encontra em aberto. Quem substituiu Dilma foi o seu vice-presidente, Michel Temer, para o mandato interino. Após a saída de Temer, começou um novo processo político-eleitoral, as eleições de 2018, que trouxeram para a presença do país Jair Bolsonaro, quebrando até então um período histórico do Brasil, iniciado na era Fernando Henrique Cardoso e finalizado na era Temer, em que existia uma hegemonia dos 3 partidos, PMDB, PSDB e PT, os 3 grandes partidos que estavam aos poucos construindo uma história no Brasil e que foram desintegrados pelo surgimento de novos partidos e que lançaram a candidatura de Jair Bolsonaro. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem resumido, cujo objetivo não era me adentrar nos detalhes e pormenores de cada um dos vários períodos históricos do Brasil que eu citei aqui, porque o plano era apenas fazer uma síntese rápida da história do processo eleitoral no Brasil. Eu também fiz um rápido resumo sobre a história do processo eleitoral no Brasil, que está disponibilizado nas minhas páginas do Instagram e do Facebook, Ensino de História. No Instagram, o Ensino de História começa com um 3 no lugar do E, e no Facebook está escrito de forma normal. Se você gostou desse vídeo, peço que você, por favor, deixe o seu like para ajudar o meu canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Cada um dos vídeos que eu faço aqui demanda um tempo muito grande de pesquisa, roteirização e edição, até que ele seja publicado aqui para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído em alguma coisa para a sua formação, ainda mais nesse momento do final de 2022, em que as eleições se encaminharam para o segundo turno e que ninguém sabe quem vai ganhar. O Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, ou Jair Bolsonaro, que também é o ex-presidente do Brasil. 2 propostas completamente diferentes de governo e que até então ninguém sabe quem vai ganhar. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like. Até a próxima e valeu!